Fiel a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E sei que deve dar um pontinho de interrogação na cabeça de vocês aí, né? Ah, ele é irmão do Marcos mesmo? Sou sim. E olha, eu vou falar uma coisa, a gente faz aniversário no mesmo dia. Mas não somos gêmeos. Deu pra perceber, né? Ou não, a gente é muito parecido, talvez não dê pra perceber direito. Mas não somos gêmeos, mas fazemos aniversário no mesmo dia, temos 2 anos de diferença. E claro, com certeza sou mais bonito do que ele. Mas isso é só um detalhe de gente humilde, assim, entendeu? E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. É um prazer muito grande, é uma honra. Toda vez que eu sou convidado para ministrar a palavra de Deus, eu me sinto honrado, eu me sinto privilegiado, porque a responsabilidade é muito grande. E não só isso, você percebe a confiança das pessoas em relação, ou diretamente que te conhecem, ou através de alguém que te conhece. No caso aqui, a ponte, né, meu irmão, minha cunhada, que fizeram essa ponte, essa ligação, igual eu já estive aqui num outro culto há um tempo atrás, há pouco tempo atrás. E é muito legal. Mas eu fiquei um tanto quanto angustiado quando eu peguei o tema. Porque pregar em tema já não é muito fácil, né? A pessoa escolhe um tema, prepara um tema. Eu acho um pouco desagradável, um pouco deselegante quando alguém escolhe o tema e convida o pregador não dá atenção, não dá nem pelota para aquele tema, e ele fala, não, vou pregar outra coisa, o tema é esse, vou pregar outra coisa, porque tem uma preparação em cima disso. E eu fiquei esses dias meditando no tema, e eu não entendo isso como algo assim para soberba, mas eu vou pregar aqui hoje, vou pregar amanhã numa outra igreja, sábado em outra igreja, domingo lá na igreja onde eu congrego, e eu tinha muitos temas, muitos esboços para preparar, muitas mensagens, e eu falei, eu quero focar nessa primeira mensagem, porque é a primeira que eu vou ministrar dessa semana, e foi o tema mais difícil que eu achei. E aí eu abri ali a ministração e comecei a dar uma lida ali no esboço que eu fiz, e a minha esposa falou assim, né, do jeito dela, me conhecendo, ela falou assim, amor, esse tema foi fácil para você, né? Porque a oração do justo, eu falei para ela, por incrível que pareça, não foi o mais difícil. Em primeiro lugar, irmão, porque eu fiz um propósito com Deus, e é um propósito meu com Deus, de pregar aquilo que eu vivo. Eu fiz um propósito com Deus de pregar aquilo que eu tenho vivido, aquilo que é verdade. E toda vez que eu oro, eu falo, Senhor, acha a verdade no meu coração e trabalha no meu coração através da verdade que o Senhor encontrar. Porque pode ser que Deus encontre em mim, com certeza vai encontrar mais mentiras do que verdade. Mas Ele é poderoso para, nas verdades que Ele encontrar no meu coração, fazer uma grande obra. E o tema oração é intrigante, um pouco constrangedor, porque nós não somos verdadeiramente um povo que ora como deveria. Não somos. Essa é a verdade. Me desculpe a franqueza, pode não ser vocês, mas cabe a mim. Eu não oro quanto deveria orar, embora hoje eu tenha uma experiência muito maior com Deus na oração e passo muito mais tempo orando a Deus e buscando a Deus do que antes. Mas eu oro sempre para que isso seja o foco da minha vida, a oração. E eu vou explicar o porquê. E quando eu fui meditar nesse texto, eu fui pesquisar algumas coisas. Eu gosto muito de ler, e como alguém que gosta de ler e gosta de ensinar, eu gosto muito de dar aula, de ensinar, como alguém que gosta, eu fui pesquisar, eu fui meditar, eu fui ler o contexto, eu fui ver o que está acontecendo, e o que era, por que ele escreveu isso daqui. E eu antecipo que talvez você não se agrade tanto daquilo que eu vou falar, quanto você espera, ou quanto foi as outras ministrações, porque eu não sei como foram. Na verdade, eu tinha vontade de ter vindo aqui no primeiro dia, até combinei com a minha cunhada, mandei no WhatsApp lá a mensagem, hoje eu vou lá no culto no primeiro dia de campanha, porque eu queria me familiarizar com o ambiente da campanha. E não foi possível naquele dia estar aqui com os irmãos, e eu fiquei meditando nisso, em tudo isso que foi falado, que foi exposto, que foi colocado. E Deus me deu aquilo que Ele queria. E eu vou dizer que uma parte dessa ministração nem é minha. Vou ser bem sincero, não é minha.
É uma ministração de alguém que eu vi várias vezes essa ministração, porque quando eu ouvi esse pastor, o pastor Ed René, talvez os irmãos conheçam ele, é um homem que prega muito, foi meu professor no seminário de teologia, e eu gosto muito de ir lá na IBAB, de vez em quando ver ele pregar, e eu comecei a ouvir o que ele diz a respeito disso. Ele, o pastor Leovaldo Ramos, fui pesquisar algumas coisas, fui ler alguns textos, alguns livros que eu tenho, e aí eu peguei um trecho de uma ministração dele que me impactou, e a minha experiência com Deus de oração mudou depois que eu comecei a ouvir aquele homem falar sobre oração. E eu queria transmitir isso para vocês. Eu queria passar isso para vocês, com muito amor, carinho e com o máximo de humildade possível que eu conseguir. Mas eu queria transmitir isso para vocês. Quer dizer que é um prazer encontrar você. Na hora que você estava aí, você chegou, estava sentado ali, eu não reconheci, porque está com cabelo diferente, né? Assim, muito top. Mas eu não reconheci. Mas quando você levantou, eu falei para o irmão, olha aí quem que é, não lembra dele? Meu irmão ficou meio assim, eu falei, o Fred, ele e tal, o pessoal. Você congregou lá com o pastor Lauro também, não congregou? O pastor Lauro ali? Você ainda congrega lá ainda? Pentecostal da Bíblia, né? Estudou comigo, irmãos. Nós éramos adolescentes, estudávamos juntos. Isso faz o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, né? Uns 2 anos, mais ou menos. Grande amigo, grande. Aí minha esposa falou, olha que interessante, né? Reencontrar amigos assim, depois de tanto tempo, ele com a família linda aqui, louvando, e eu tendo a oportunidade de trazer a palavra, como é gostoso, né? Quantos amigos nós estamos se reencontrando por aí em bares, em baladas, em botecos e tantas outras coisas, e nós nos encontramos aqui diante do Rei, diante do Papai, né? Isso é muito bom. Mas, como eu não vim aqui para falar de amizade, nem de adolescência, e nem de nada disso, eu vim aqui para falar da palavra de Deus e o tema é oração. Eu meditando, então eu coloquei assim, olha, eu costumo colocar temas nas minhas meditações. Então eu coloquei o tema assim, tem alguém aí? O tema que eu coloquei para isso é, tem alguém aí? E aí eu vou ler o que eu peguei de Tiago 4:3, diz assim. Tiago, irmãos, esse Tiago, esse do livro que nós lemos aqui, é o irmão de Cristo, é o Tiago, irmão de Jesus, que a Bíblia fala e explica ele. O Tiago, irmão de Jesus, até Jesus ressuscitar, não era muito crente, não. Você vai ver que a Bíblia não fala muita coisa sobre ele até Jesus ressuscitar. Na verdade, Tiago ele ficava meio cético, meio isoladão, ele não se misturou muito. Quando ele viu que o negócio era sério, porque o irmão morreu e ressuscitou, ele falou, opa, esse camarada aí, até que ele estava falando que era de Deus, acho que tem algo de verdade no que ele estava falando. E aí Tiago se converte, e Jesus morre no ano de 33, né? E do ano de 33 ao ano de 49, quando ele escreve essa carta, Tiago foi um dos camaradas que mais orou. O texto do livro de Tiago, da carta de Tiago à igreja de Jerusalém, porque aqui ele está escrevendo a igreja de Jerusalém, ele foi pastor da igreja mais difícil que tinha, porque a igreja mais difícil era de Jerusalém, que era a igreja dos judeus, não era a igreja dos gentios. A dos gentios eles eram pela graça e estava tudo bem. Os judeus eles só iam pela lei, era difícil chegar no coração daquele povo. E ele foi o pastor daquela igreja, e o texto dessa carta foi um dos primeiros do Novo Testamento a ser escrito. E no ano de 49, mais ou menos depois de Cristo, quando ele escreveu essa carta, o nome de Tiago, o apelido dele, sabe qual era, pastor Márcio? Era joelho de camelo. De tão calejado, de tão inchado que era o joelho dele, de tanto que ele orava. Imagina só, o cara que até a idade de Cristo, quando Cristo estava vivo, não queria saber de seguir o irmão, mesmo o irmão sendo filho de Deus, agora era o camarada que mais orava. Era conhecido como Tiago, o justo. E ele tem muita propriedade, porque essa carta ele fala muito sobre a questão da oração. E ele fala vários tópicos sobre oração. E no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Aí eu peguei uma tradução da King James, ela diz assim: e quando pedis, não recebeis, porque pedis com motivação errada, e simplesmente para esbanjar com os vossos prazeres. Então, se Tiago vem dizendo isso, que nós pedimos muitas vezes com a motivação errada e não recebemos, significa que muitos de nós estamos realmente orando a Deus com a motivação errada. E cá entre nós, só entre nós aqui, podem falar a verdade.
Quantas vezes nós oramos e ficamos como o tema dessa mensagem? Tem alguém aí? Quantas vezes nós oramos, choramos, suamos, derramamos lágrimas e parece que ninguém ouviu? Parece que ninguém respondeu. Parece que ninguém olhou. E aí nós percebemos e falamos, tem algo errado. Mas como a culpa sempre é de Deus, então nós dizemos, não serve para mim esse negócio de evangelho, não serve para mim esse negócio de ser crente, esse negócio de oração, isso aí não é muito bom não. E muitos deixam de orar exatamente pela experiência de pedir e não receber, ou não receber no tempo em que pediu. E aí nós ficamos assim, tem alguém aí? Tem alguém aí? E aí eu fui pesquisar o texto que vocês escolheram. E o texto, capítulo 5, versículo 16, ele é forte, porque ele diz assim: se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros e peça para que eles orem com a unção do óleo. E eu vou dizer para você que é o único texto na Bíblia que diz que é para orar e ungir com óleo. É o único texto, e tem um propósito nesse texto. E é o texto que fala para chamar os presbíteros, ou os anciãos da Bíblia, da igreja, na verdade. Só que interessante que o versículo antes ele diz assim: está alguém sofrendo, ou está alguém aflito, ore. Olha que interessante. O texto que nós lemos aqui diz: está alguém aflito, ore. Está alguém alegre, cante. Ou seja, se você está sofrendo, está aflito, dobra o joelho e ora. Mas se está alguém enfermo, aí chama os presbíteros. O texto em si que ele está falando é um texto de cura, é uma oração de cura. Quando ele fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos, que é o foco do tema, a oração do justo pode muito em seus efeitos, ele está dizendo sobre uma oração de cura. E para você entender o cenário da história, toda a oração de cura na época de Jesus tinha três propósitos fundamentais. Toda oração, se você for perceber em toda a história, quando mais se houve cura, foi exatamente na época de Cristo e no começo da época da igreja. Porque tinha um propósito. E o primeiro propósito disso era, obviamente, exaltar a glória de Deus. Então toda vez que alguém era curado, e eu quero deixar claro que na época de Jesus, todos que levavam até ele, que eram levados até ele, eram curados. Todos. Qualquer um que tivesse enfermo e fosse até Jesus e seus discípulos, era curado. Aí hoje a igreja fica se questionando por que não é assim. E todo mundo faz porque ora pouco, porque ora menos, porque ora mais. Não é bem verdade isso. Mas a verdade é que todos eram curados. E aí tinha três propósitos. O primeiro era glorificar a Deus. E Jesus deixa isso muito claro quando ele vai falar do cego. Aí alguém pergunta assim: por que o cego está assim desse jeito? Ele fala assim, o cego, eu até marquei aqui o versículo, capítulo 9, versículo 3 de João. Foi assim para que se manifestassem as obras e a glória de Deus. Ou seja, quando Jesus curou aquele cego, ele disse: olha, fez isso para que a glória de Deus se manifeste. Foi assim com Lázaro. Quando alguém questionou Jesus, falou: seu amigo Lázaro morreu. Aí Jesus falou assim: calma, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então o primeiro objetivo, o primeiro propósito de uma oração para a cura, quando o doente era curado, era glorificar a Deus. Ponto, não se discute. Segundo objetivo era a finalidade de dar testemunho de Cristo ou do próprio Deus. Você pode ver, como eu disse, que a maior parte dos ministérios de cura ou das curas realizadas foram feitas na época que Jesus veio ao mundo. E por que isso? Porque os judeus, e a própria Bíblia diz, até marquei a referência aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, fala que os judeus, eles pedem sinal, mas os gentios pedem sabedoria. Ou seja, para que Cristo viesse para os judeus, e os judeus percebessem que aquele era o Cristo, o Filho de Deus, precisava de sinal. O judeu precisava de um sinal. Então ele só ia acreditar que aquele Cristo era o Filho de Deus quando ele começasse a ver os sinais. Então Jesus veio e foi numa paulada só, saiu curando todo mundo. Só que Jesus, sendo Deus, ele não podia ter erradicado a doença, não podia. Ele não podia fazer com que todo mundo deixasse de ficar doente, ou não ficasse mais
E não adiantava ele combater o efeito se não combatesse a causa ou a raiz. E para combater a raiz ele tinha que morrer para perdoar o pecado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então não era o propósito dele curar todo mundo. Mas quando ele começou a fazer sinais, é porque ele queria que o ministério dele e que as pessoas vissem que ele realmente era quem ele dizia que era. Aí Jesus vai aos céus e deixa o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem a função de implantar a igreja e fazer com que a igreja se estabeleça. Então você percebe que os apóstolos saem. Sabe quando você está prendendo um pitbull? E aquele pitbull quer sair, ele quer estourar a corrente, ele quer pegar o motoqueiro da pizza, e ele quer ir lá pegar o camarada, e o camarada está lá, e você segura, o motoqueiro vai embora, você solta e ele sai rasgando. A igreja estava desse jeito. Então os apóstolos, onde eles passavam, todo mundo era curado. A Bíblia diz que Paulo, aonde ele ia, as pessoas levavam os lencinhos dele, a fim de que tocando o doente fosse curado. Só que perceba uma coisa. Depois que a igreja se estabeleceu e se firmou na terra, os sinais diminuíram. Tanto que o próprio Paulo ficou doente, e a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e ele não conseguiu curar o próprio espinho na carne. Ele tinha um amigo que ficou doente, ele não conseguiu curar o amigo. Porque os sinais diminuíram, porque o propósito daquele monte de cura era que a igreja fosse estabelecida como autoridade de Deus através dos sinais. E esse era o terceiro propósito, era resolver algum problema do ser humano. Então glorificar a Deus, estabelecer e dar autenticidade. Autenticidade, sabe o que é uma chancela? Uma chancela é quando você autentica algo, um carimbo. Então aquelas curas naquela época tinham esse foco de chancelar a presença de Deus aqui entre nós. E o outro foco era propor, resolver problemas humanos. Então toda a cura naquela época tinha isso. Mas esse texto que fala que está alguém entre vós doente, chama os presbíteros, tem uma conotação diferente para você entender. Porque essa doença que está falando no texto, está falando de uma doença consequência do pecado que atinge a igreja. Porque ele fala assim, está alguém aflito, sofrendo, dobre o joelho e ora. Mas se for a enfermidade, chame os presbíteros da igreja. E ele está falando ali no contexto geral, se você for fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese da palavra de Deus, ele está falando ali de um contexto de alguém que está doente por um pecado grave que está atingindo a igreja. Mais ou menos parecido com aquele de 1 Coríntios capítulo 5, onde tinha um camarada que dormia com a madrasta. Pode ler lá que está lá, 1 Coríntios capítulo 5. E foi feita uma assembleia para excluir o cara da igreja, porque o cara estava dormindo com a madrasta. Esse tipo de pecado. E eu vou fazer uma pausa aqui para dizer, irmão, que tem certos pecados cometidos na igreja que afetam a espiritualidade do corpo, que afetam o corpo de Cristo, que afetam o mandamento da obra de Deus, que afetam aquilo que Deus tem por fazer. Tem pecado que traz doença para a igreja, pastor. E é esse pecado que ele diz, quando acontecer, chama os presbíteros, porque os presbíteros são aquilo de mais sábio que tem na igreja. Um presbítero é um pastor, só que é um pastor ancião, porque é um pastor que é responsável por ensinar. Isso biblicamente. Engraçado que para dar autenticidade ao que eu estou falando, pode ver que a oração que ele cita é a oração de Elias. Ele fala assim, porque igual Elias quando orou, e por um tempo não choveu, e depois, quando Elias orou, irmão, para que não chovesse, Elias não fez uma oração para resolver um problema. Elias fez uma oração por causa de um juízo, porque o povo estava em pecado. É no mínimo estranho ele citar o Tiago, a oração de Elias, podia ter citado qualquer uma outra. Mas ele citou a de Elias, que era uma oração de juízo. Então era isso que ele estava falando. E a unção do óleo vem exatamente para dar autenticidade àquela oração. E fala que aí o doente, pela oração da fé e confessando o seu pecado uns aos outros, será curado. Vou abrir outro parênteses aqui, irmão. Pecado que está trazendo doença, está trazendo vício, está correndo
Aí, trazendo esse contexto todo, só para vocês entenderem o tema, porque desculpem eu falar isso, eu tenho muito medo de falar certas coisas para não soar mal, não soar como arrogância, não é? Mas eu sou professor de teologia, eu gosto de explicar muito bem as coisas e não fugir do contexto, porque texto fora do contexto gera pretexto. E eu gosto muito de explicar, então eu quis trazer todo esse contexto para você entender o que o tema está dizendo, dessa questão dessa oração específica. Mas, quando eu fui pedir para Deus uma palavra, eu fui pesquisar a respeito da oração. E aí eu achei um negócio muito interessante falando do passarinho, e é verdade. Você já viu o passarinho dormindo no poste? No fio? Já viu o passarinho dormindo no fio, no galho? Por que o danadinho não cai? Se eu estiver aqui, ó, onde eu estou, e eu cochilar, eu vou cair de nariz aqui, ó. Não é? Vou cair de testa. Por que o passarinho dorme no fio e tira o maior cochilo, até ronca, e não cai de lá? O interessante é que o passarinho ele tem um nervo, que esse nervo, quando ele dobra a perninha dele, a patinha dele, o joelhinho, a pata trava. A pata dele trava. E ele se agarra e ele pode dormir ali o tempo que for, ele não vai cair. Isso foi feito pelo próprio Deus. Você pode ver que o passarinho, quando ele dorme, ele se encolhe, né? Vê que ele fica desse tamanho, fica uma bolota, né? Ele é um passarinho todo posudo, então ele está com o peito estufado, ele está beleza, ele está cantando. Aí ele vai dormir, ele encolhe, vai ficando gordinho, encolhe. Enquanto ele está com o joelhinho dobrado, ele não cai. Isso é uma lição de vida para nós. Eu quero deixar já claro para você: quando o galho estiver quebrando, quando tudo estiver a ponto de cair, fique de joelhos dobrados, porque Deus não vai permitir que você caia. Deus não vai permitir que você tome ou que você caia enquanto seus joelhos estiverem dobrados. E aí eu fui pesquisar, então, se tem a oração que a gente não recebe porque pede mal, qual é o erro que nós cometemos e o que é a oração, então? E aí que eu fui meditar nessa palavra que eu ouvi do pastor Ed, e eu achei interessante. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a percepção dele é que a oração é a primeira experiência do cristão. A oração é a primeira experiência que o cristão tem desde o seu começo. Quando você mesmo que displicentemente abre a boca e diz: "Ah, meu Deus", é uma oração. Se dirigir a Deus, se remeter a Deus, é um ato de orar. Quando alguém brinca lá, "Valha-me Deus", é uma oração. Misericórdia é uma oração. Então a oração é o primeiro ato, ou a primeira experiência do cristão a respeito de Deus. Mas nós aprendemos desde o começo que orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E aí eu peguei 3 definições de oração. Uma é do James Houston, e ele fala assim que orar não é falar com Deus. Orar é estar com Deus. Glória a Deus. Nós aprendemos desde o começo que orar é falar com Deus. Mas eu achei interessante, é verdade, que não é orar com Deus. Orar não é falar com Deus, orar é estar com Deus. Aí eu peguei uma outra do Dallas Willard. Ele diz: orar é conversar com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Olha que interessante. Eu achei profundo isso. Orar é falar com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. E se é verdade que a Bíblia diz que tudo o que nós devemos fazer para a glória de Deus, então orar é falar com Deus a respeito de qualquer coisa e de tudo. Não existe oração obsoleta para Deus. Orar, então, pela concepção de Dallas Willard, é você falar para Deus que quando estiver cozinhando. É você falar com Deus quando estiver levando o seu filho na escola. É você conversar com Deus a respeito do seu trabalho, das suas dificuldades, do seu patrão que te persegue. É você conversar com Deus do seu ministério na igreja. É você conversar com Deus a respeito da lotação que você vai fazer. É o pastor Márcio orar com Deus a respeito de um casal que ele vai aconselhar. É o pastor Márcio conversar com Deus a respeito de um casamento que ele vai
dizer que oração é um lugar. Oração é um lugar. E ele, na pregação dele, quando ele fala sobre oração, ele vem dizer que orar é entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos. E aí eu fui lembrar do Santo dos Santos. O que vem na cabeça quando a gente fala de Santo dos Santos? O que vem na cabeça? Alguém ainda? Alguém me responde. O que vem na cabeça quando fala Santo dos Santos? O que vem na cabeça? A tenda? Ou o tabernáculo? É a primeira coisa que vem na cabeça. E aí eu quero dizer que tanto a tenda quanto o tabernáculo foram construídos da mesma maneira. O templo de Deus, o templo de Salomão, foi construído à imagem da tenda, que era o que o povo usava no deserto. E como era essa tenda? Ela tinha 3 partes. Ela tinha a parte do pátio, o pátio externo, aonde todos os homens podiam entrar, só os homens, mulheres não. Ela tinha a parte do lugar santo, que aí no lugar santo só os levitas podiam entrar para acender o candelabro e fazer aquela coisa toda. E tinha o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar. E existia uma cortina muito grande, muito espessa, que dividia o lugar santo do santo dos santos. E ninguém podia transpassar aquela cortina. Mas aí a Bíblia vem dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 20, que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu de cima e embaixo, e agora então Deus nos deu liberdade de entrar no Santo dos Santos. E no mesmo livro de Hebreus, capítulo 4, ele vem dizer: chegue com ousadia diante do trono de Deus. Então orar é entrar no Santo dos Santos, é entrar no lugar santíssimo. E aí me veio à cabeça que entrar no lugar do Santo dos Santos significa perder a voz. Por que perder a voz? Porque você fica rouco? Não, não é por isso, por 2 motivos. Quando nós, através da oração, entramos no Santo dos Santos, nós perdemos a voz. Sabe por quê? Porque no Santo dos Santos, a glória de Deus manifesta é tão forte, é tão poderosa, que qualquer palavra que se diga é muito menor do que o momento vivido. Sabe aquele momento em que alguém diz: você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado? Ou alguém diz para você assim: qualquer coisa que você falar estraga tudo isso? Sabe? A gente percebe que a gente está num lugar onde tudo é tão forte e tão maravilhoso. Orar é entrar nesse lugar onde tudo é tão forte e tão maravilhoso, que você olha e fala: é melhor não falar nada, é melhor ficar quieto, porque é nesse lugar que Deus está. E outra coisa que nos faz perder a voz é porque quando entramos no Santo dos Santos, nós entendemos a profundidade da onde nós chegamos. Glória a Deus. Porque quando nós entramos no Santo dos Santos, nós entramos numa profundidade tão grande que nós já não sabemos quem somos, o que estamos fazendo, o que está acontecendo. Sabe aquele momento que você olha e fala: eu já não estou entendendo mais nada, eu já não sei o que está pegando, já não sei quem sou eu já não sei o que está acontecendo, eu não sei como eu estou aqui, eu não sei como eu cheguei aqui. É uma profundidade tão grande que falta palavra para explicar o que está acontecendo. Isso é entrar no Santo dos Santos. E aí quando nós chegamos no Santo dos Santos, nós percebemos que nós quebramos algo que foi embutido no nosso coração, e eu acho que é uma das piores sementes implantadas na mente do crente quando ele aprende sobre oração. E eu vou chocar vocês agora com o que eu vou falar. Mas a pior semente plantada no coração do crente, quando se trata de oração, é o que está na nossa cabeça, onde nós achamos que a oração é a causa e o mover de Deus, ou a ação de Deus, é o efeito. Para comprovar isso, tem um ditado que nós usamos que fala assim, que a oração move a mão de Deus. Isso tem mudado a minha vida, viu, irmãos? Posso estar chocando vocês com o que eu vou falar, mas isso chocou a minha vida também, chocou a minha vida em questão de oração. Porque nós temos embutido em nós que quando nós oramos é a causa, e quando Deus se move é o efeito da nossa oração.
Aí eu fui meditar nisso, no que foi falado, e eu percebo que a impressão que dá é você imaginar Deus num sofá folgadão, deitadão, os braços para trás, e Ele está lá, e você começa a falar, e você começa a orar, e aí Deus espreguiça, e levanta, e aí Ele vai orar, e vai falar assim: bom, você me chamou, o que está pegando? E você está orando, e Ele fala assim: ah, você não está orando muito bem, então segura mais um pouco. Não vou fazer agora porque. Aí você chama mais um grupo de oração, porque aí mais gente orando. E aí Deus vai levantar e vai falar: bom, 50 pessoas orando, já chamou minha atenção, mas ainda não vou fazer o que vocês estão pedindo. Então chama 500 pessoas para orar, vamos convocar o Brasil para orar. Aí pode ser que Deus levante. Como se Ele estivesse com um braço assim, e aí dependendo do tanto que nós oramos, é que Ele vai esticar o braço dele, ou vai mover o braço dele em nosso favor. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós damos a entender subliminarmente que nós nos importamos mais com o nosso problema do que Deus. Dá a entender que nós amamos mais o nosso filho, mais a nossa esposa, mais o nosso casamento, o nosso trabalho do que Deus. Que na verdade nós sabemos o que fazer e Deus não sabe. Deus está alheio, Deus está passivo. Deus não quer fazer. Dá a impressão que nós sabemos a fórmula, que sabemos o segredo, que nos importamos mais do que Deus. Dá a entender que nós nos preocupamos mais. Eu coloquei aqui, ó. Parece que Deus está passivo, parado, ou não quer fazer o que queremos, omisso. Parece que sabemos mais do que Deus. Estou mais preocupado do que Deus. Deus está nem aí. Como se amássemos mais as nossas coisas do que Ele. Sabe quem fez isso? A irmã de Lázaro. A irmã de Lázaro foi falar para Jesus: ó Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui na hora que eu chamei, meu irmão não tinha morrido. Eu estou mais preocupado com meu irmão que você. Você fala que é amigo dele, mas você deixou ele morrer. Era para ter vindo na hora. Seu relógio está atrasado. Você está desatualizado, Jesus. Está desconectado. Porque você não veio na hora que eu chamei. Você não veio na hora que eu gritei. Ela fez isso e nós fazemos isso. Porque no pátio do tabernáculo vale tudo. Qualquer homem pode entrar e no pátio vale tudo. No pátio é onde você desinvesta a falar. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E Senhor, eu preciso. Move, opera. Senhor, age lá, quebra tudo, salva, restaura, resgata. E a gente vai falando. Porque no pátio pode tudo. Como se tivéssemos as qualidades e as virtudes que faltam em Deus. É engraçado quando você pede para alguém orar em público. Eu comecei a perceber isso, depois que eu comecei a ouvir essas coisas, eu comecei a perceber isso. É engraçado você pede para alguém orar em público, ele pega o microfone e ele não está orando, ele está aconselhando Deus. Está dando ordem para Deus. E nós dizemos: o Senhor é tudo soberano, o Senhor é dono de todas as coisas, Ele é dono da nossa vida. Mas aí nós pegamos o microfone: Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor, opera aqui, opera lá. Eu pergunto para você: se você fosse patrão de uma empresa e o seu funcionário fosse pedir algo para você e falasse para você: traga para mim, você ia gostar? Traga a caneta. Com certeza alguém já olhou para o patrão e já falou: você é um bruto, um cavalo. E é assim que nós falamos com Deus. É assim que nós oramos a Deus. A gente não pede um por favor para Deus, se Ele quiser. A gente dá ordem para Deus, como se Ele estivesse ao nosso bel prazer. Então a oração move a mão de Deus. E quanto mais gente estiver orando, melhor, porque vai mover mais rápido. Imagina uma mulher sofrendo com o marido. Ela chega na casa dela e o marido dela é um baita de um estúpido. O cara é ignorante, só ele sabe das coisas, é o dono da verdade, é o dono da razão. E aquela mulher vai se sentindo acuada, vai se sentindo acuada, e vai ficando com medo, ela tem medo de falar, porque o marido é muito estúpido, é muito grosso. Então ela vai dobrar o joelho e vai orar. E ela começa a dizer: Senhor, muda meu marido, salva meu marido, salva meu marido.
Mas eu vou chegar na conclusão dessa palavra, que orar, porque você vai perguntar, então o que é orar? Orar é fazer a caminhada e passar pelo pátio, pelo lugar santo e entrar no Santo dos Santos. Quando se chega no lugar santo, é o lugar onde você começa a perceber que algo está diferente. No pátio pode tudo, você fala tudo, você desinveste a falar. Mas quando chega no lugar santo, você começa a perceber que ali o negócio é diferente. E aí você já vai falar, é verdade, Senhor, eu dei essa brecha mesmo pro meu marido. No começo o marido é um estúpido. Você fala, daqui a pouco você pensa, você, é verdade, não devia ter feito isso. É verdade, Senhor, eu não vigiei nessa hora. E aí você entra no Santo dos Santos. E o lugar do Santo dos Santos é o lugar onde o sangue é espargido. Amém. É onde tem anjo, onde tem fumaça, a presença de Deus, ali é lugar de silêncio. O sacerdote, entrava no Santo dos Santos amarrado por uma corda, com um sino, ele não falava nada. Ele só entrava lá, espargia o sangue na parede, lá nas cortinas, a fumaça vinha, consumia aquele sangue, ele ficava quieto. Se ele morresse ali, o único sinal de que ele morreu era o sino. E alguém tinha que puxar ele porque ele não podia entrar lá. Era um lugar de silêncio. Aí você vai fazendo a caminhada da oração e quando entra no Santo dos Santos, você para e fala, tá bom, Senhor, então fala agora o que eu tenho que fazer. Aí Deus olha e fala, agora você vai me ouvir. Amém. Aí quando você sai de lá, porque entrar no Santo dos Santos, irmão, transforma a nossa vida. Nunca mais você sai como entrou. Nunca mais você sai como estava. E aí você sai, seu marido olha para você e você olha e fala, opa, saiu uma mulher diferente de lá. E aí Deus começa a agir da maneira que Ele quer. Estão entendendo o raciocínio? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? É a mesma coisa que você chegar num psicanalista ou num psiquiatra. Você vai chegar diante de um psiquiatra e que a primeira coisa que ele vai fazer? Vai pôr você no divã, num sofá e vai deixar você falar. E você vai falar, porque a minha vida está assim, porque eu estou assim, porque é meu marido, porque é minha casa, e ele vai ficar só ouvindo, e ele não vai esboçar reação nenhuma. Porque se ele fizer caras e bocas, se ele fizer uma cara de que não está gostando, você vai parar. E se ele fizer uma cara de que está contente, você vai falar, estou no caminho certo e vai continuar falando. Só que ele não faz feedback nenhum, ele para e fica ouvindo. E ele vai ouvindo, até que chega um momento que você mesmo, por conta própria, você percebe e fala, pô, mas tudo que eu estou falando aqui não tem mais nada a ver. Experiência com psicólogo é assim, psicanálise, psiquiatra. Você fala, chega um momento que você percebe, opa, agora eu já entrei numa área que não tem nada a ver. E aí no final ele vai falar para você o que você tem que fazer. Porque aí você para, aí uns começam a chorar, outros se lamentam e ele vai falar para você o que você tem que fazer. Imagina, irmão, se a gente tivesse mesmo um aval de Deus, um smart free de Deus, para a gente fazer o que quisesse na oração. Sabe por que a nossa oração não pode mover a mão de Deus? Primeiro, irmão, porque nós criamos em nós um conceito de plausibilidade. Vou usar essa palavra que eu achei bonito. Plausibilidade. Sabe o que é plausibilidade? Nós criamos em nós o que a gente acha plausível. Como é que a gente vai ter... Já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Que o Jim Carrey pede para Deus e Deus dá todo o poder para ele, e aí ele faz uma bagunça no mundo inteiro. É mais ou menos aquilo. Imagina se nós tivéssemos de Deus esse poder mesmo todo para orar e mover tudo o que nós quiséssemos. Porque nós desde pequeno criamos certos conceitos, não criamos? Por exemplo, a gente ora para uma pessoa que está com câncer, não ora? Quando alguém pede oração, a gente não ora. Mas por que a gente não ora para uma criança que tem síndrome de Down? Porque a gente acha que não tem lógica orar por uma criança que tem síndrome de Down. A gente ora para um anãozinho crescer? Não ora. Já pensou se todo mundo fosse orar com o poder de Deus para o seu time ganhar e ser campeão? Corintiano ia ser campeão todo ano. Tem corintiano por aí, embora eles não tenham fé para orar desse jeito. Mas imagina o São Paulino orando, os corintianos orando, talvez. Quem que vai ganhar? É o que o filme lá fala, o Todo-Poderoso. Então o nosso critério daquilo que a gente acha viável orar ou não é defasado.
segundo, que nós não temos estrutura para receber esse poder de Deus, para orar pelo que nós queremos, e que tudo que nós queremos vai acontecer. Não temos essa estrutura, como seres humanos, para receber esse poder todo. Então, a dificuldade maior desse conceito de que a oração move a mão de Deus daquilo que nós queremos fazer ou não, é um problema. Aí essa mulher está com problema com o marido, ela vai orar para Deus e vai dizer para Deus o que Deus tem que fazer com o marido dela. Aí sabe como eu vejo isso? Como macumba. Porque macumba é isso, é você pedir para uma divindade fazer algo por você na vida de outra pessoa, independente da vontade dela. Isso é macumba. A gente vai falar com Deus, ó Deus, quero que o Senhor faça assim na vida do meu marido. Pega ele, pega ele de jeito, pega ele na curva. Então isso não é orar. Orar, devido ao conceito do Ariovaldo Ramos que a gente viu ali, é entrar no Santo do Santo. Orar é estar com Deus. E se basear nesse conceito de que orar é estar com Deus e entrar no Santo do Santo, aí a nossa vida muda. Amém. Porque a partir de agora a nossa oração é diferente. Porque aí você fala, então como se ora? Fazendo a caminhada. É claro que nós, como crentes inteligentes que somos, a gente não precisa fazer a caminhada toda. A gente pode entrar direto no Santo do Santo. Mas se você insistir, eu quero te dizer que a caminhada do tabernáculo é a oração. Você chega no pátio e no pátio pode tudo. E você desinvesta, fala assim, o Senhor vai, Senhor, você vai. Aí chega em determinado momento que você entrou no lugar santo e você fala, opa, aqui é diferente. Aí no lugar santo você já olha, é verdade, Senhor, eu lembro que eu prometi que eu ia dar minha vida pelo Senhor. No pátio a gente fala, eu quero, faz do meu jeito. Quando você chega no lugar santo, você fala, Senhor, é verdade, você já fez a tua vontade. Aí você entra e já começa, Deus, um dia eu prometi que eu ia te dar minha vida. Não, eu lembro, sim, é verdade. Eu não estou sendo santo o tanto que eu deveria ser, ou tanto que eu achei que eu tinha que ser, ou tanto que eu falei para você que eu ia ser assim. Aí no lugar santo você já muda um pouco, você já começa a assumir que alguma parcela de culpa dessa história é sua. Aí chega no lugar santo, você continua caminhando e entra no lugar santo. E aí quando você entra no lugar santo, você para e você perdeu a profundidade, você fala, já não sei mais o que eu estou fazendo aqui, eu já só sei que eu estou aqui, eu só sei que eu vou orar. Aí você faz silêncio e você ouve a voz de Deus e Deus fala, até agora você estava falando o que você queria. E não é nada disso, você não sabe por que sua mãe não te falou aquilo, você não sabe por que seu pai não te explicou tal coisa, você não sabe por que seu marido não fez aquilo, você não sabe por que os seus amigos, você chegou aqui falando que seu filho fuma maconha e agora já percebeu que o problema não é o seu filho fumar maconha. Aí você fala, é verdade, Senhor, eu vou ficar quieto para te ouvir. Deus fala, agora eu vou agir na tua vida. E aí eu quero encerrar essa palavra com o conceito de que entrar no Santo dos Santos é ter uma experiência de perder o controle da sua vida. Eu estou arrepiado aqui, irmão. Eu estou de pular aqui, porque na minha oração nunca mais vai ser a mesma. Porque entrar no Santo dos Santos, e eu vim trazer essa palavra para vocês hoje, oração do justo, é entrar no Santo dos Santos e perceber que você perdeu o controle da sua vida, e agora o controle da sua vida é de Deus, está na mão dele, ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Isso é entrar no Santo dos Santos. Talvez você não recebeu porque está pedindo com a motivação errada. Porque a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 fala, e essa coisa é
É você agora não querer a vontade de Deus, é ser a vontade de Deus. Nós temos uma experiência de que nós fazemos muitas coisas erradas e não deixamos que Deus faça a vontade dele na nossa vida, exatamente por medo do caminho que temos que percorrer. Porque quando eu paro para ouvir Deus e Deus mostra para mim onde é o meu erro, eu tenho que voltar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que consertar. É mais fácil orar, Senhor, põe a mão, pesa, visita lá, transforma, do que eu dizer, Senhor, é verdade, o que eu tenho que fazer, onde eu errei? Deus fala, volta lá e se conserta, pede perdão, vai lá, seja humilde, muda a sua postura, ame, abrace, faça diferente. Nós temos esse medo de entregar o controle na mão do Senhor, mas eu quero te dizer, a melhor coisa que você pode fazer é entregar o controle da sua vida na mão de Deus. Ele sabe o melhor canal para você, Ele sabe o volume certo da sua televisão, Ele sabe qual é a definição de imagem. Glória a Deus. Deus está glória. Glória a Deus. Oh, aleluia. Entrar no Santo dos Santos Aleluia. é ter a experiência de perder o controle da sua vida. E aí as nossas motivações não são mais erradas, elas são corretas. E aí eu vi uma história. Uma mulher estava com a sua neta doente em casa. E a neta dela ficou muito doente, era uma senhora. E a neta dela estava muito doente. E minha esposa olha assim e fala, nossa, tudo isso de esboço. Aí ela fala assim, eu tenho que dizer que vai para o meu marido. E ela estava com a sua neta doente em casa. E não tinha mais recurso e a neta ia morrer. Aí ela resolveu, com muita dor no coração, deixar a sua neta em casa e ir numa cidade distante procurar um médico no hospital, que era a única cidade que tinha um hospital. E ela chegou naquele hospital e ela disse para os médicos, olha, eu preciso que alguém vá na minha casa. Eu preciso que alguém vá visitar a minha filha e curar a minha filha, porque ela está muito doente, ela vai morrer. E os médicos disseram, não temos como sair, o plantão aqui está lotado, é muita gente, não tem ninguém para ir para lá, não temos como atender a sua filha. E ela voltou frustrada. E no meio do caminho passou numa outra cidade, percebeu que tinha uma igreja aberta e tinha um povo orando, umas irmãs orando. E ela entrou naquela igreja, e quando ela viu aquelas irmãs orando, ela não pensou duas vezes, dobrou o joelho e foi orar a Deus. E como ela viu aquelas irmãs orando em alta voz, ela falou, vou fazer igual. E ela começou a clamar a Deus, e a oração dela foi no mínimo inusitada. Porque ela disse assim, Deus, se é verdade que o Senhor é médico e pode curar, eu te peço, vai lá na minha casa agora curar a minha filha. Vai lá, Senhor, o Senhor pode ir lá na minha casa agora curar a minha filha? Olha, é bem fácil. O caminho é fácil de chegar, o Senhor não vai se perder. Olha, o Senhor vai pela avenida principal, o Senhor passa a ponte, no semáforo, o Senhor vira à direita, pega uma ruazinha de terra, na terceira casa à esquerda o Senhor vai entrar. E aí aquelas irmãs pararam para ouvir a oração daquela mulher em voz alta e começaram a rir. Começaram a olhar aquela oração, começaram a rir. E ela continuou dizendo, olha, tem mais uma coisa, o Senhor vai chegar lá, a porta está trancada, mas a chave está escondida debaixo do tapete vermelho. O Senhor pode pegar a chave, pode abrir, pode entrar. Só não esquece de deixar debaixo do tapete vermelho quando eu sair, porque senão eu não consigo entrar quando eu chegar. Amém, Senhor? Muito obrigado. Valeu. Levantou e foi. E aquelas mulheres começaram a rir, e uma dizia para outra assim, como é triste alguém que não sabe orar. E aí aquela mulher chegou em casa, e quando ela chegou em casa, ela começou a chorar e viu a sua neta sentada, brincando na sala. E aí a sua neta disse para ela, e ela falou, filha, está de pé. E ela falou, mãe, o médico veio aqui. E ele entrou, deu um beijo na minha testa, e disse que eu ia ficar boa, eu fiquei boa. E ele mandou agradecer e falou que foi muito fácil chegar aqui do jeito que a senhora explicou. E falou que ia deixar a chave debaixo do tapete vermelho no mesmo lugar. Não é o jeito que eu oro, é a motivação que eu oro. Orar é entrar no Santo dos Santos, da maneira como você sabe. E até chegar ao ponto de perder a voz, perder o controle, falar, não sei mais o que eu estou fazendo aqui. E Deus vai falar, fique em silêncio que eu vou falar com você agora. Eu vou agir. E voltando àquela definição que nós tivemos de oração, então você vai dizer, Senhor, olha, eu
Deus hoje, eu falo, Senhor, o controle da minha vida é teu. Eu oro todo dia assim, Senhor, o controle da minha vida é teu e eu não quero mais de volta. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Louvado pelo nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo o teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Pastor Márcio, vem aqui, por favor. Eu sempre deixo para que o ancião da igreja, o líder, o anjo da igreja, e ancião não fala na questão de idade, vocês estão percebendo que não é isso. O ancião fala na questão de autoridade, mas o líder da igreja, que ele abençoe o seu povo. Eu só quero fazer um desafio a você agora, mudar a sua oração. Ir direto para o Santo dos Santos e falar assim, até agora eu estava dando ordem. E Deus estava olhando e estava falando, então é para fazer a sua vontade, não a minha. Você tem certeza que você sabe o que você quer? E o pastor Márcio vai fazer a oração final, não sei como ele encerra o culto, mas ele vai fazer. E nessa oração eu quero fazer um desafio a você, olhar para Deus e falar assim, eu estou aqui no Santo dos Santos e agora eu vou te ouvir. Eu só vou te ouvir, Senhor. Meu pastor, para escutar um pouquinho Deus. E Ele vai dar todas as estratégias que o senhor precisa. Tudo que o seu coração está remoendo, às vezes, constrangido, preocupado, Deus vai falar cada detalhe do Santo dos Santos. Isso é oração que faz Deus mover as coisas, porque é a vontade dele. Eu quero dizer com tudo isso que vale a pena pôr a sua família nas mãos de Deus. Tem coisas que só aconteceram e só vão acontecer por causa da oração. E tem coisas que não vão acontecer porque alguém orou. Ore a Deus agora. Entregue o seu controle a Ele. Eu não quero mais o controle da minha vida. E aqui nesse lugar eu faço silêncio para te ouvir, Deus. Não é um silêncio só de ficar com a boca fechada, mas é um silêncio de abrir teu coração e sentir Deus falar ao teu coração. E você vai ver que a sua experiência vai ser diferente. Você amanhã não vai ser o mesmo. Você vai acordar diferente. O seu dia vai ser diferente. O seu final de semana vai ser diferente. Isso Deus me ensinou e me trouxe aqui para compartilhar com vocês. É isso. Amém, queridos? Fica à vontade, pastor. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Abençoa cada um que posicionou. Que o Senhor esteja falando, Senhor, Pai, no coração, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja falando em cada coração. Pai, como igreja do Senhor, aleluia, nós agradecemos por esta noite. Como igreja do Senhor, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, ó Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelos louvores que ouvimos. Nós agradecemos pela família Leão que esteve conosco. Nós agradecemos, Senhor, pelo evangelista Marcelo. Nós agradecemos pelo teu povo, Senhor, Pai. Ó Deus, ó Pai, que isso nos provoca.